Graça e paz a você que acompanha o canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui para meditarmos em uma verdade que pode mudar completamente o seu dia e a sua perspectiva de vida. A vitória já está garantida pelo Senhor. Muitas vezes, olhamos para circunstâncias ao nosso redor e tudo o que vemos são barreiras, montanhas intransponíveis e vales profundos. O cansaço bate à porta, o desânimo tenta roubar a nossa esperança e a voz do medo sussurra que o fim da linha chegou. Mas hoje, este vídeo é um lembrete divino de que você não luta sozinho e, mais do que isso, você não luta para alcançar a vitória, mas sim a partir de uma vitória que já foi conquistada na cruz e selada pela ressurreição. No reino de Deus, o desfecho da sua história não é escrito pelas mãos da crise, da doença ou da escassez, mas pelas mãos daquele que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Para fundamentar o nosso coração nesta certeza, vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Esse versículo nos ensina uma lição de equilíbrio e fé profunda. Ele nos diz que temos a nossa parte a fazer, temos que nos preparar, temos que caminhar e agir, mas o resultado final, o triunfo real e a paz que excede todo o entendimento não dependem da nossa força limitada ou das nossas estratégias humanas. A vitória pertence ao Senhor. Isso tira o peso das nossas costas. Isso nos faz entender que, embora a batalha seja real, o general que nos guia nunca perdeu uma guerra sequer. Quando entregamos o controle da nossa vida a Deus, passamos a descansar na autoridade de quem acalma tempestades com apenas uma palavra. Pense agora nos desafios que você tem enfrentado. Talvez seja uma questão familiar que parece não ter solução, um problema financeiro que tira o seu sono, ou uma batalha interna contra a ansiedade e a tristeza. O Senhor conhece cada detalhe da sua dor. Ele não ignora o seu clamor. Pelo contrário, Ele está colhendo cada lágrima sua e transformando-as em sementes de milagre. A vitória garantida pelo Senhor não significa a ausência de lutas, mas a presença constante daquele que nos torna mais do que vencedores. Ter a vitória garantida significa que, mesmo quando o cenário parece desfavorável, o Autor da vida já planejou o seu livramento. É tempo de erguer a cabeça e trocar o espírito de angústia por um manto de louvor, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Neste momento, convido você a abrir o seu coração. Vamos começar a mergulhar em um espírito de oração e entrega. Não importa onde você esteja agora, sinta a presença de Deus envolvendo o seu ambiente. A vitória começa dentro de nós, quando a nossa fé se torna maior que o nosso problema. Comece a declarar aí onde você está: a minha vitória vem do Senhor. Não é por mérito meu, não é pela minha inteligência, mas pela graça e pela misericórdia de um Deus que ama os seus filhos com amor eterno. Estamos apenas começando esta jornada de reflexão e oração. Prepare-se, pois o que Deus vai falar ao seu coração nas próximas partes deste vídeo fortalecerá a sua alma de uma maneira extraordinária. Mantenha-se firme, mantenha-se em fé, porque o horizonte da fé está apontando para o seu novo tempo. Entender que a vitória vem do Senhor exige de nós uma virtude que muitas vezes é difícil de cultivar: a paciência no tempo de Deus. Vivemos em um mundo imediatista, onde queremos respostas instantâneas, mas o agir divino segue o ritmo da eternidade. Muitas vezes, o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente, mas sim que Ele está trabalhando nos bastidores, organizando cada peça do quebra-cabeça para que, no momento certo, a sua vitória seja completa e gloriosa. O Senhor está forjando o seu caráter no deserto, pois Ele não quer apenas te dar a bênção, Ele quer que você esteja preparado para desfrutá-la sem se perder. Lembre-se de José, que passou anos entre a túnica colorida, o poço e a prisão antes de chegar ao palácio. Em cada etapa, a mão do Senhor estava sobre ele, garantindo que o final fosse de triunfo. A vitória garantida pelo Senhor também nos pede que abandonemos a murmuração. Reclamar é focar no problema. Agradecer é focar na solução que já está a caminho. Quando você louva em meio à prova, as correntes começam a se quebrar, assim como aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Eles não esperaram serem soltos para cantar. Eles cantaram e então as portas se abriram. O seu louvor é uma arma de guerra. Use a sua voz hoje para profetizar que o mal não prevalecerá, que a enfermidade cairá por terra e que a porta que Deus abriu ninguém pode fechar. Sinta a renovação de suas forças agora mesmo. O Senhor está enviando um refrigério para sua alma e lembrando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, com toda certeza, vem pela manhã.
Essa confiança inabalável é o que diferencia aqueles que servem ao Senhor. Não somos movidos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E o que cremos é que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Não desista agora. Não retroceda diante das ameaças do inimigo. O gigante que se levanta contra você hoje será o testemunho da sua vitória amanhã. Deus está usando essa situação para mostrar ao mundo que Ele é o Deus do impossível e que você é um instrumento escolhido por Ele para manifestar sua glória na terra. Descanse o seu coração, acalme os seus pensamentos e permita que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Se esta mensagem está falando ao seu coração e fortalecendo a sua fé, não guarde essa esperança apenas para você. Deixe agora o seu like neste vídeo para que ele alcance mais vidas que precisam desse despertamento. Comente aqui embaixo: eu creio que a minha vitória está garantida pelo Senhor, profetizando sobre a sua própria história. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo ou familiar que esteja passando por um momento de dificuldade. Você pode ser o canal de Deus para levar conforto a alguém hoje. Para tomarmos posse da vitória que o Senhor já nos garantiu, precisamos compreender que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas sim uma batalha espiritual que exige armas espirituais. Muitas vezes, perdemos nossas energias tentando resolver conflitos no grito, na força do braço ou no debate humano, esquecendo-nos de que as maiores vitórias são conquistadas de joelhos dobrados. Quando você se humilha diante de Deus, Ele te exalta diante dos homens. Quando você entrega a sua causa ao justo juiz, Ele assume a sua defesa e faz justiça por você. Revestir-se da armadura de Deus é essencial. Use o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Use o capacete da salvação para proteger sua mente de pensamentos de derrota e calce os pés com a prontidão do Evangelho da paz. A vitória do cristão é marcada pela autoridade que recebemos em nome de Jesus. Essa autoridade não é para sermos arrogantes, mas para sermos firmes contra tudo aquilo que tenta roubar a paz do nosso lar. Se o inimigo tenta trazer divisão na sua família, levante-se em oração e declare que a sua casa é território do Senhor. Se a dúvida tenta roubar a sua visão do futuro, firme-se nas promessas bíblicas que dizem que Deus tem planos de paz e não de mal para você. A vitória garantida pelo Senhor é também uma vitória de posicionamento. É decidir não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. É entender que, embora estejamos no mundo, não pertencemos a ele e temos um Pai que cuida de cada detalhe, desde o alimento na mesa até a paz no travesseiro. Olhe para as Escrituras e veja o exemplo de Josué diante das muralhas de Jericó. Aos olhos humanos, aquelas paredes eram indestrutíveis, um obstáculo impossível de superar. Mas a estratégia de Deus foi diferente de qualquer tática militar. Foi o som da obediência e o grito de vitória que fizeram as muralhas caírem. Talvez a sua muralha hoje seja um vício, uma mágoa antiga ou uma barreira profissional. Saiba que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó está com você hoje. Ele não mudou. O que ele fez ontem, ele é poderoso para fazer hoje e fará amanhã. A sua obediência à voz do Senhor é a chave que destrava as portas da providência divina sobre a sua vida. Fique firme. O horizonte que se abre diante de você não é de derrota, mas de superação. Muitas pessoas podem ter olhado para você e duvidado da sua capacidade, mas Deus não olha para sua capacidade, Ele olha para sua disponibilidade. Ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Se você se sente fraco, saiba que é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deixe que o Senhor lute por você enquanto você descansa na sombra do Onipotente. A vitória não é uma possibilidade, ela é uma promessa para aqueles que confiam e esperam no Senhor. O Senhor está restaurando a sua visão agora, para que você pare de olhar para o tamanho do gigante e comece a olhar para a grandeza daquele que criou os céus e a terra. Muitas vezes, a vitória que tanto buscamos do lado de fora começa com uma transformação do lado de dentro. O Senhor deseja nos dar o triunfo em nossas mãos, mas, antes disso, Ele deseja curar o nosso coração. Não há vitória plena onde ainda reside a amargura, o ressentimento ou a falta de perdão. Por isso, neste momento, convido você a olhar para dentro de si mesmo. O Senhor quer remover as pedras que impedem o fluxo das águas vivas em sua vida. Deixe que o Espírito Santo sonde as suas emoções e traga à tona tudo o que precisa ser entregue aos pés da cruz. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão de fé que libera você para caminhar em direção ao seu destino profético.
Quando você perdoa, você não muda o passado, mas certamente muda o seu futuro. A vitória garantida pelo Senhor também traz consigo um novo ânimo. Às vezes, o peso das lutas passadas nos faz caminhar como se ainda estivéssemos carregando fardos que o Senhor já nos deu permissão para soltar. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A vitória que ele oferece inclui o alívio para a alma. É uma paz que não depende das notícias do jornal ou do saldo da conta bancária. É a segurança de saber que você é amado, que você é filho e que o seu pai é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Receba agora essa renovação interior. Que toda canseira espiritual seja dissipada pela luz da presença de Deus que inunda o seu ser neste instante. Deus está preparando você para algo maior do que você imagina. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos são apenas o treinamento necessário para suportarmos o peso da glória que está por vir. Um atleta não vence a corrida sem suor, e um soldado não é condecorado sem passar pelo campo de batalha. Mas a grande diferença é que, no exército de Deus, o general garante o suprimento, a estratégia e o livramento. Se você se sente testado ao limite, alegre-se, pois o tamanho da sua prova é proporcional ao tamanho da vitória que Deus está preparando para entregar em suas mãos. Ele não dá batalhas grandes para soldados pequenos. Ele capacita aqueles que ele chama. Mantenha o seu foco no alto. As distrações deste mundo tentam nos fazer desviar os olhos da promessa, mas a vitória garantida pelo Senhor exige uma visão firme. Não dê ouvidos às vozes que dizem que não vai dar certo ou que é tarde demais. Para o Senhor, nunca é tarde e nada é impossível. Ele pode ressuscitar sonhos que já foram enterrados e dar vida nova a projetos que pareciam esquecidos. Acredite na força da oração e na fidelidade das promessas bíblicas. O horizonte da fé está se tornando cada vez mais claro para você, e a cada passo que damos neste vídeo, mais o seu espírito se fortalece para tomar posse daquilo que já é seu por direito de herança em Cristo Jesus. A vitória garantida pelo Senhor também se manifesta através da sua providência sobrenatural. Muitas vezes, nos preocupamos excessivamente com o amanhã, com o que vamos comer, vestir ou como pagaremos as contas. Mas o Senhor nos convida a observar as aves do céu e os lírios do campo. Se Ele cuida com tanto zelo da criação, quanto mais não cuidará de você, que é a sua imagem e semelhança. A vitória financeira, a porta de emprego aberta e a estabilidade do lar fazem parte do cuidado de um pai que deseja o bem de seus filhos. Ter a vitória garantida é ter a certeza de que, no momento exato, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício, assim como proveu para Abraão no Monte Moriá. Deus não chega adiantado e nem chega atrasado. Ele chega no tempo perfeito. Às vezes, a vitória do Senhor se manifesta através de um não que Ele nos dá hoje, para nos proteger de um mal maior amanhã. Precisamos ter a maturidade espiritual de entender que o livramento também é uma forma de vitória. Quando Deus fecha uma porta, Ele está redirecionando seus passos para um caminho mais seguro e frutífero. Não lamente as perdas aparentes, pois o Senhor é o Deus da restauração. Ele tem o poder de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto e fazer brotar fontes de água no meio do deserto. A sua confiança não deve estar no resultado que você deseja, mas na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essa segurança nos dá autoridade para caminhar de cabeça erguida, mesmo quando atravessamos o vale da sombra da morte. A presença do Senhor conosco é o que garante que não temeremos mal algum. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Perceba que, mesmo em meio aos inimigos, o Senhor prepara uma mesa para você. A vitória não é necessariamente a destruição dos seus adversários, mas a sua honra diante deles, provando que a mão de Deus está sobre a sua vida. O Senhor está ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo o seu cálice transbordar. Esse transbordar significa que a bênção sobre você será tão grande que alcançará todos aqueles que estão ao seu redor. Prepare o seu espírito para o que Deus está prestes a liberar. Estamos nos aproximando de um momento de clamor e intercessão profunda. A vitória garantida pelo Senhor exige uma aliança de fidelidade e gratidão. Comece a visualizar agora as correntes caindo, os processos sendo destravados e a saúde sendo restaurada em seu corpo. Nada pode deter o braço forte do Senhor quando Ele decide agir em favor de um filho que clama. Sinta essa chama da esperança se acender novamente. Você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Você não foi chamado para viver de migalhas, mas para se sentar à mesa do Rei. A vitória é o seu destino,
e o Senhor é o seu guia constante nessa jornada de fé. Chegamos ao momento de unir nossas vozes e nossos corações em oração. Eu convido você agora, onde quer que esteja, a fechar os olhos por um instante e se desligar das distrações deste mundo. Vamos entrar na presença do Rei dos Reis, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti com corações humildes, mas cheios de expectativa. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces as angústias, as noites em claro, as batalhas silenciosas que ninguém mais vê. Pai, nós declaramos, sob a autoridade do Teu nome, que a vitória desta vida está garantida por Ti. Não olhamos para as nossas limitações, mas para a Tua grandeza infinita. Senhor, estende a Tua mão poderosa sobre cada área que precisa de um milagre. Onde houver enfermidade, que o Teu toque traga cura e restauração. Onde houver confusão mental e ansiedade, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, tome conta agora. Repreendemos toda obra de desânimo e toda palavra de maldição que foi lançada contra este Teu filho e esta Tua filha. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Senhor, abre as portas que estão travadas. Que o Teu favor preceda os seus passos e que as oportunidades que vêm do alto se manifestem. Nós Te pedimos, Pai, que a vitória não seja apenas externa, mas uma vitória de fé, de caráter e de intimidade contigo. Pai, oramos pelas famílias. Que haja reconciliação onde há divisão, que haja amor onde há mágoa. Que a vitória do Senhor entre em cada lar, trazendo provisão e harmonia. Pedimos também pela vida profissional e financeira. Que a sabedoria que vem de Ti guie cada decisão, para que o fruto do trabalho seja abençoado e multiplicado. Nós não aceitamos a derrota, pois servimos a um Deus que ressuscitou e venceu a morte. Se a morte foi vencida, o que pode nos deter? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fortalece, Senhor, o braço daquele que está cansado. Renova a esperança daquele que já não via mais saída. Mostra que o horizonte da fé é vasto e que o Teu plano para nós é de vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque já podemos sentir o ambiente mudando. Obrigado porque a Tua palavra não volta vazia e ela está produzindo fruto agora mesmo. Nós tomamos posse da armadura da fé e nos levantamos com autoridade. Que este vídeo seja um divisor de águas, um marco de um novo tempo. O tempo da colheita, o tempo de testemunhar que o Senhor é fiel e que a vitória, de fato, já está garantida. Que o Teu Santo Espírito continue a ministrar em cada mente e em cada alma durante todo o dia de hoje, lembrando-nos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Depois de elevarmos o nosso clamor ao Senhor, é hora de caminhar com a postura de quem já recebeu a resposta. A oração não é apenas um pedido, é um ato de confiança. Quando dizemos amém, estamos selando em nosso espírito a certeza de que Deus já começou a agir. Por isso, a partir de agora, mude a sua linguagem. Em vez de falar sobre o tamanho do problema, comece a falar sobre o tamanho do seu Deus. Quando os pensamentos de dúvida vierem, responda com a palavra. A vitória garantida pelo Senhor é um presente diário, e cabe a nós desembrulhar essa graça através da nossa fidelidade e da nossa busca constante pela Sua presença. Lembre-se que o sol nasce todos os dias para nos lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você nasceu para triunfar em Cristo Jesus. Não permita que as vozes do passado ou as incertezas do futuro roubem a alegria do seu presente. O Senhor está com você em cada passo, em cada suspiro e em cada decisão. Esta jornada no canal Horizonte da Fé tem o propósito de ser um bálsamo para sua alma e um combustível para sua esperança. Saia deste vídeo com a certeza de que o exército dos céus está acampado ao seu redor. A batalha pode ser travada na terra, mas o resultado já foi decidido no tribunal da graça. Você é amado, você é protegida, e o seu nome está gravado nas palmas das mãos daquele que governa o universo. Mantenha o seu coração firme nas promessas. Se a jornada parecer longa, olhe para o horizonte da fé e veja que o brilho da vitória já desponta no céu da sua vida. O que Deus preparou para você é maior do que tudo que você perdeu ou deixou para trás. Creia, descanse e celebre antecipadamente, pois o Senhor da glória é a sua força e o seu escudo.
Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, sua família e todos os seus projetos, hoje e para todo sempre. A sua vitória não é uma incerteza, ela é uma garantia divina. Se este vídeo foi uma resposta de Deus para a sua vida, não saia daqui sem deixar o seu like. Ele é muito importante para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas. Comente abaixo um agradecimento a Deus pela vitória que você já sente no seu coração. E, por favor, compartilhe este vídeo em seus grupos de família e amigos. Vamos espalhar a semente da fé por todo lugar. Se você ainda não é inscrito no canal Horizonte da Fé, inscreva-se agora para não perder nenhuma de nossas mensagens diárias. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo encontro, debaixo da proteção do Altíssimo.